e que recebamos as bênçãos divinas para esse encontro de luz, de amor, de reflexão, e que ele se expanda em nossos pensamentos, em nosso coração, para que possamos sempre assimilar e manter o aprendizado desse grupo, das pessoas que estão envolvidas, e que ele possa refletir no nosso dia a dia, durante a semana, e em todos os nossos atos pela frente. Assim seja. Assim seja. Hoje sou eu que vou falar um pouquinho. E o Murilo não vai estar aqui para me ajudar, mas vocês, gente, por favor, me interrompam sempre. E com a vibração dessa prece que a Eliette fez, iniciamos o estudo de hoje. E o tema de hoje é o item 8 do livro Vida e Sexo. O tema é divórcio. Antes de falar sobre o divórcio, quero falar sobre o casamento. Sobre o casamento segundo a doutrina espírita. No estudo de livro Iniciação ao Espiritismo, com o expositor José Carlos, nos trouxe a seguinte informação, que o casamento é a união de duas pessoas, uma parceria entre espíritos que se encontram e que se auxiliam mutuamente. Se auxiliam mutuamente com o objetivo de progresso. Deve ser baseado no amor, respeito, afinidade, amizade, carinho, compromisso, concentração do casal para a formação do lar e também com pequenos gestos diários de amor. Eu quis colocar isso para a gente ver o quão importante, né, é a gente persistir antes de iniciar um divórcio, o perdão, mas o perdão não é esquecimento, né? E a gente fazer o que a gente pode para que essa união seja de uma forma boa para as duas pessoas, né? Então, aí eu começo aqui. Divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicado nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Aqui, quando ele fala em reforma, é uma mudança para o aprimoramento, né? E obtenção de melhores resultados. E aí... Peraí, gente. Bom, é isso. Aí, partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio a rigor não deve ser facilitado entre as criaturas. É aí, nos laços matrimoniais definidos nas leis do mundo, que se operam burilamentos e reconciliações endereçados à precisa sublimação da alma. O casamento será sempre um intuito benemérito, aconselhando no limiar, em flores de alegria e esperança, aquele que a vida guarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Com ele, o progresso ganha novos horizontes e a lei do renascimento atinge os fins para os quais se encaminha, para os quais que se encaminha. Ocorre, entretanto, que essa sabedoria divina jamais institui princípios de violência
e o espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos. Dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Aí eu voltei lá no livro de Iniciação ao Espiritismo, desculpa. Divórcio. Possível, mas não aconselhável. Os casamentos que estavam programados espiritualmente para deixar de acontecer e outros podem se concretizar sem que fossem programados antes. Nossa, gente, desculpa. Isso aqui, né, a gente já programou lá atrás, né? Eu falo que sempre que a gente vem com um cartãozinho de validade. E aqui o casamento, para mim, foi a mesma coisa. Porque quando a gente lá atrás se propõe na união com uma pessoa, é para resgatar. Não é, gente, não, eu acho que assim, não é castigo, é um resgate de amor, que a gente tenta, né, vir com essa pessoa para você resgatar alguma coisa de errado, mas que você agora quer fazer por amor e não por castigo. E aí, continuando, porque os espíritos encarnados são pouco evoluídos e dispondo do livre arbítrio, nem sempre atendem ao planejado na vida espiritual e não respeitam os compromissos assumidos. A impossibilidade de separação de um casal traria grandes danos morais e psicológicos aos cônjuges que poderiam levar ao suicídio ou homicídio. Então, é melhor, né, que os dois se separem antes disso, né? Lógico que tem muito casal que não chega nisso, mas a convivência fica sem até como dividir o mesmo espaço, né? Pode A falar, Rosana Rosana. quer falar. Quando a gente pensa em lei divina, como o José Carlos falou para a gente no sábado, é a lei de amor. Então, quando a gente fala da lei dos humanos, é diferente da lei de Deus, porque Deus não obriga ninguém a ficar junto. Ele quer, com certeza, que a gente ame e seja amado. Esses resgates, como você falou, não é um castigo. É uma readequação daquilo que ainda não ficou bem resolvido, ou então, às vezes, porque chegou aquele limite. Acabou o amor, então não é obrigado ninguém a ficar com ninguém. Claro, sempre com respeito, não criando situações delicadas para as pessoas que estão sendo deixadas, porque não é simplesmente, eu não quero mais, acabou. Não, tem que ter respeito com a outra pessoa, tem que se preocupar em não prejudicar a outra pessoa, porque é um resgate, entre aspas, que deve ser cumprido. Acabou o amor? Então tá bom, acabou o amor, vamos fazer aquilo que é necessário, já não tem mais jeito, não dá mais, mas o amor que ficou é aqueles anos, porque as pessoas falam assim, não deu certo o casamento, deu até aquele ponto. Tem as lembranças, tem os momentos bons, tem as coisas pelas quais passaram, as lutas cotidianas. Então, deu certo, sim. Só não vai continuar dali para frente. Desculpa. Não, obrigada, Rosana. É isso mesmo. E, inclusive, no livro lá eu não estou com ele aqui, eu lembro que tem uma fala lá que fala assim, que logo após o divórcio, que as pessoas não
não se não entre em outro relacionamento muito rápido, porque até porque uma separação pode ter uma volta, né? Mas aí se a pessoa já entrou num relacionamento logo em seguida, aí realmente teve a dissolução mesmo, né, desse casamento. Aí eu volto lá para o livro Vida e Sexo. Em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito, antes da reencarnação, que assinala a si mesmo o casamento difícil que facerá na estância física, chamando a si o parceiro ou parceira de existências pretéritas para os ajustes que lhe pacificarão a consciência, à vista de erros cometidos em outras épocas. Reconduzida, porém, à ribalta terrestre e assumida a união esponsalícia que atraiu a si mesma, ei-la desencorajada à face dos empeços. Eu não consegui entender o que é esse empeços, não, porque eles desdobram à frente. Marilene deve saber. Marilene é um dicionário ambulante aí. A Marilene quer falar também, viu? Ah. Tá sem áudio. Marilene, você tá sem áudio. Oi, desculpa. Eu só estou querendo corrigir essa fala da Gislaine, que isso não procede, não. Que eu estou por fora, não é assim como ela pensa, não. Mas aqui está parecendo mesmo empecilhos, dificuldades mesmo, né? Não é nada diferente disso, não. E eu queria aproveitar, só para não continuar fora do assunto, que a gente está observando que está sempre voltando nessa questão, né? De voltar com a mesma pessoa, com as dificuldades de estar com a pessoa. E como a gente teve o questionamento lá com o senhor que fez a semana passada, e, por coincidência, foi um assunto que foi levado no seminário passado, lá no Irmãos Fraternos, né? Então, eu fui de propósito ao seminário. E lá, chegando, eu fiz essa pergunta, não tive constrangimentos, fiz essa pergunta. E eu acho, gente, realmente que a gente precisa estudar, embasar em obras sérias e ter conteúdos na mão mesmo, para a gente ter condição de conversar sobre isso quando a gente é abordado. Porque eu assisti esse seminário, ele estava conduzido por gente sérias, esclarecidas, e acredita que continuou se debatendo na obrigatoriedade de voltar com a pessoa. Aí eu falei, gente, eu estou doida, eu tenho que estudar muito mesmo. Não é obrigatório, né? Eu acho que assim, tudo que é feito por amor, você pode voltar com aquela pessoa por amor e não por obrigação. Tentando, sim, melhorar aquela situação que você está vivenciando nessa vida, para futuramente você não ter que retornar, talvez, né, com essa pessoa nesse mesmo patamar, para melhorar realmente, né? Eu questionei que se a reencarnação é um aprendizado, uma revisão de coisas que você não venceu, ou de uma continuidade de um processo que você precisa continuar, então, não necessariamente que você tem que estar com aquela pessoa, você precisa estar na situação. Você precisa vencer a situação. É o aprendizado. Se você é obrigado a voltar com a pessoa que teve aquele problema, embora o aprendizado possa estar noutra situação, então está parecendo mais castigo. Ô Marilene, eu acho que assim, esse voltar não é voltar como esposo e esposa. Pode ser voltar
voltando por amor pode ser voltando com filho, ou como filho, né? E nessa reencarnação, como filho, ou como pai dessa pessoa, ou como um professor, pode ser que durante o período de escolar te traga alguma situação, e nessa situação você vai poder ajudá-lo. Então, assim, talvez é uma reencarnação para criar uma situação para você resolver coisas passadas, inclusive dessa que a gente está vivendo hoje, né? Com certeza. É nesse sentido que eu acho essa reencarnação. Então, pode continuar? Por vezes, o companheiro ou a companheira voltam ao exercício da crueldade de outro tempo, seja por meio de menosprezo, desrespeito, violência ou deslealdade. E o cônjuge prejudicado nem sempre encontra recursos em si para se sobrepor aos processos de dilapidação moral de que é vítima. Compelidos muitas vezes às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou esposa, relegado ao sofrimento indébito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidade ou outras, que lhes complicariam ainda mais o destino. Pois é, graças a Deus, tem muita gente que separa antes de chegar nesses problemas todos. Nesses lances da experiência, surge a separação à maneira de bênção necessária, e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito, aconselhando ou não nova companhia para a jornada humana. E aí, vou falando lá, né? Antes do divórcio é necessário recorrer a todos os recursos possíveis de compreensão e harmonização. O que seria isso? Diálogos, terapias, orações, porque a desarmonia do casal é provocada por adversários espirituais, né? Então, assim, quando um pode estar sendo obsediado por coisas pretéritas, né? E aí ele age de uma forma que talvez não era a que ele gostaria de estar fazendo hoje, né? Então, assim, ele pode estar sendo, sim, induzido a fazer isso, ou até mesmo, eu não sei se eu acredito muito nisso não, mas vamos supor que um dos cônjuges já estejam sendo desleal com o outro, né? Como se já estivesse arrumando uma outra pessoa. Por que não ele talvez não estaria sendo induzido a fazer isso através de, entre aspas, trabalhos mal feitos, né? com as magias negras que existem, que eu falo que assim, às vezes eu não acredito muito porque eu falo que eu tenho Deus dentro de mim, então essas coisas não me pegam. Mas tem pessoas que não estão propícias porque não fazem uma oração, não frequentam nenhuma religião. Então, assim, estão propícias a isso, sim. Pode falar, Marilene. Só completando o que você falou, que realmente, olha, inclusive o Divaldo, eles fizeram essa pergunta, feitiço pega? Teve essa pergunta, né? Em alguns lugares, não é só essa com o Divaldo, não.
Então, eu acho que tem duas situações feitas, que não pega, nós não podemos falar, né? As forças das pessoas, as ideias, as projeções mentais, né? Isso aí, com certeza, a gente sofre essa influência mesmo, é inegável, né? Inegável mesmo. Mas, duas situações. Elas só pegam em duas situações. Se eu mereço e se eu estou exposta, se eu estou vulnerável. Não tem como pegar se eu não estou merecendo e se eu não estou promovendo situações que abrem o campo, se eu não estou vigilante. Fora disso, se pegar, onde que está a justiça divina? Né? Então, não tem como. É isso, eu não falei vulnerabilidade, mas eu falei aberto para isso, né? Porque se a pessoa não faz uma oração, se a pessoa não frequenta uma casa religiosa, se a pessoa, entre aspas, pode até fazer o bem, mas faz o bem pensando no retorno que ele vai ter. Então, isso nada, tudo isso é propício a acontecer isso, né? Que outra pessoa, inclusive, possa estar fazendo isso, né? Essa magia aí para acontecer. Nós vamos pensar mais no campo das vibrações. Se as nossas vibrações atingem para o bem outras pessoas, por que que também elas não poderão atingir para o mal? Então, quando pensamos em magia, em trabalhos, nós temos sempre que pensar que nós colocamos as nossas energias tanto para o bem quanto para o mal. Aonde a pessoa que não está vigilante, com certeza vai ser colocada no meio daquela situação. Que as nossas vibrações sejam sempre para o bem, os nossos pensamentos sejam sempre para o bem, mas nem todo mundo pensa assim. E a pessoa que está invigilante, com certeza, é como se fosse uma esponja, vai captando essas energias e, infelizmente, acabam tendo problemas. Pode falar, Maria. Com certeza, né? Tudo isso está sendo falado, é uma verdade. E o capítulo lá que fala da influência dos espíritos em nossas vidas deixa claríssimo em várias situações, várias colocações que são feitas, mostrando a questão da sintonia, da afinidade, o que leva esse encontro, essa ligação. É tranquilo isso mesmo, né? Nós sabemos disso. Verdade. Obrigada, meninas. E aí, eu vou continuar aqui. É óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido. Reconfortar e reanimar o irmão em lide, que é confronto, né? Um lide, nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham às próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou expiação que rogaram antes do renascimento no plano físico, em auxílio a si mesmo. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus. E ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Efetivamente, ensinou Jesus: não separeis o que Deus ajuntou, e não nos cabe interferir na vida de cônjuge algum, no intuito de arredá-lo da obrigação a que se confiou. Ocorre, porém, que, se não nos cabe separar aqueles que a lei de Deus reuniu por determinados fins, são eles mesmos os amigos que se
enlaçaram pelos vínculos do casamento, que desejam a separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha, sem ferir-lhes a decisão. Então, aí, finalizando aqui, né, eu coloquei assim: quando ocorre o divórcio sem que o objetivo espiritual não tenha sido alcançado, poderá ser retomado em outra oportunidade. Isso eu já falei antes, né, mas eu já tinha colocado aqui. O divórcio pode ter sido apenas um adiamento para esse retorno, né? Porém, a situação poderá ser agravada quando o cônjuge faltoso, pelo ressentimento e desconfiança que gerou, perdendo assim a condição mais propícia para concretizar o objetivo espiritual a que se propôs. É que o divórcio, a gente sempre acha que tem um culpado. Pode ser, né? Mas podem ser os dois também, né? Porque a gente acha que está fazendo tudo certo para o ponto de vista meu, sim, mas para o ponto de vista do outro, não. E aí, no caso, quando a gente fala do cônjuge faltoso, aquele que desrespeitou ou que fez por acontecer o divórcio, né? Perdeu a oportunidade desse resgate nessa encarnação. E é isso. Vamos voltar um pouquinho atrás, quando fala sobre violência, quando fala do perigo do suicídio. Nós, quando percebemos que um casal está se separando por algum motivo, é sempre bom nós ficarmos vigilantes, porque as pessoas, cada uma reage de uma maneira. Algumas pessoas têm condições psicológicas, psíquicas de superar essa situação, mas tem outras que entram em desespero tão grande que acha que finalizando a vida está resolvido o problema. Como a gente ouve muitos casos, né? Mãe que suicida e mata os filhos, mães que acabam se prejudicando muito. Então, nós poderíamos nos unirmos a essas pessoas e orientarmos uma terapia, uma religião, não interessa qual. Não é só a espírita, não é a católica, não é a budista, não é a evangélica. Ela precisa se apegar a alguma coisa que lhe dê o lenitivo, que lhe dê vontade de continuar vivendo. Então, porque senão ela está levando mais carga, né? Senão, o depois vai ser muito pior. Quando chega no mundo espiritual, fala, mas não acabou meu sofrimento, aqui está pior do que eu estava lá. Mas essa consciência, as pessoas muitas vezes não têm naquele momento. Uhum. É onde tem que ter aquele grupo de apoio, família, amigos, religião, onde vai poder dar sustentação para essas pessoas. A situação não é criada de uma hora para outra. Isso. Ela vem vindo, mas muitas vezes a gente não percebe. É onde acontecem. Mas eu fiz tudo direito, por que não deu certo o meu casamento? Ou por que aquela pessoa que estava comigo há tanto tempo me trai ou me traiu? O que eu fiz de errado? Aí é que tem que ser o contrário. O que nós deixamos de fazer para que isso chegue nessa situação. E não é só... Eu acredito que todas que estão aqui são casadas, ou foram casadas.
Tem momentos que dá vontade de chutar o balde. Tem, isso não é uma realidade. Tem momentos que a gente está mais debilitada, está mais carente. E é onde a outra pessoa precisa ter a consciência de que aquele é o momento de dar a mão, puxar de volta. Acabou, não tem mais jeito. Houve traição, infelizmente eu não consegui superar, porque tem momentos que a gente supera, mas não deu para superar dessa vez. Vamos fazer de uma maneira que não fique a raiva, o ódio. É aquele momento em que a gente tem que pedir muito para a espiritualidade nos dar discernimento, para que a gente não deixe nada para depois. Fiz tudo o que eu poderia ter feito. Não deu certo? Vamos seguir com a nossa vida. Eu brinco muito, eu não nasci grudado. Os irmãos siameses é que nasceram grudados, nós não. Então, a gente continua a vida da gente. Não é fácil. Existe todo um sentimento de perda, de que não deu certo, por que que não deu certo, eu me casei feliz, eu queria que fosse para todo sempre. Mas podem existir outras situações também. Acabou, cumpriu aquele período que tinha que ser os dois juntos. E cada um seguindo a sua vida de uma maneira correta, uma maneira honesta. E aí cada um seguindo de maneira correta. Mas eu brinco muito, está muito moderno hoje em dia, né, gente? Ex-marido, casado de novo, viajando com a ex-mulher, com o marido novo, junta aquele monte de filho. Evolução do espírito, isso? Vamos acreditar que seja assim, né? Que tenha sido para o melhor. E também, né, gente, é igual você falou, que a gente dá tudo que é possível, faz tudo realmente, se a gente põe a cabeça no travesseiro, né? Com verdade, com autenticidade, né? Conosco mesmo, e temos certeza de que fizemos tudo. Aí acontece naturalmente o desvínculo da situação. E o desvínculo é também aqui dentro da cabeça, principalmente. Porque quando não há o desvínculo daqui da cabeça, isso vai para a consciência no plano do espírito. E aí, sim, é que existem as reencarnações complicadas. Por quê? Porque a minha consciência é que está culpada. Eu é que estou me cobrando aquela reencarnação daquele jeito que tem que ser de novo. Porque eu é que não me libertei daquilo. Eu que não me senti convicta de que eu fiz tudo, que de fato não fiz, eu estou me enganando. Mas se eu fiz, eu vou para o outro lado sem consciência culposa que vai me fazer um espírito sofredor lá do outro lado, pedindo um reencarne depressa com aquela pessoa de novo. Então, é isso que nós precisamos, né? Trabalhar hoje para esse desvínculo, para essa tranquilidade de espírito e não chegar lá do outro lado com a consciência culpada, né? Porque o que a gente vê nas reuniões mediúnicas são os espíritos com a consciência culpada, lá desesperados, contrariados, infelizes, porque estão ali sentindo culpados, precisando de apoio, de socorro para poder ver o que fazem com a vida, né? Então, a gente tem que desvincular mesmo, fazer a parte nossa, e Deus está lá vendo o que nós fizemos. É isso. Tem mais alguma colocação? Aí, Eliette, pode falar. Tá, o seu áudio está desligado. Só para a gente relaxar um pouquinho, esse texto me fez buscar um outro livro que eu tenho aqui, que se chama Casamento e Divórcio.
de Alessandro Porto, são frases, mas algumas infelizes, outras melhores. Mas eu trouxe uma aqui para a gente pensar um pouquinho, mas foi um cientista que disse o seguinte: para um cientista nuclear, o divórcio é como a desintegração depois da fusão. Só que a vida é mais explosiva do que um laboratório atômico. Verdade. É verdade. Então, assim, foi uma das frases que eu pensei, falei, olha, eu acho que é isso mesmo, né? Porque é muita turbulência que, não, né, que realmente, assim, no âmbito humano, emocional e racional, principalmente, porque acho que o mais importante é ter esse equilíbrio do racional com o emocional, né? Uma separação desse nível, como outras separações, exige esse equilíbrio, existe essa sensatez, né? Que a Marilene disse muito isso em outro estudo, e que não é fácil. Não é fácil, então, ter essa serenidade nessas decisões que são do âmbito, por exemplo, civil, né? Que a gente está nesse ambiente de decisões no âmbito mesmo terreno e no outro âmbito emocional, né? Isso não imagino, porque eu ainda não passei, por essa situação. Sou casada há vários anos, mas encontro meu marido só final de semana, a Gislene sabe disso. Então, é um casamento que tem a possibilidade de durar mais de 100 anos, com certeza. Muito mais. Né? O que eu disse sobre o casamento no outro estudo, né? É aquele próximo que está muito próximo. Então, não é simples, não é simples. Mas é isso, ter essa serenidade para não chegar nesse ponto, né, Rosana, do desespero e de, na ira, na raiva ou numa emoção mais explosiva, a gente atuar, né, se envolver em situações mais drásticas, que possa trazer consequências também horríveis, né? Acho que para a gente, para a família, para quem está no entorno. Mas é isso. Só para a gente dar ampliar um pouquinho essa reflexão. Realmente a vida é muito mais explosiva. Obrigada, Eliette. Pode falar, Marilene. Eu estou aqui pensando, né, numa outra questão que às vezes a gente não atenta muito para ela, né? Primeiro que quando a gente vai casar, você não quer definitivamente nem pensar nos defeitos da pessoa. Você só pensa que ele é uma maravilha, que a mulher é um encanto, nossa Senhora, que o homem é uma maravilha, que a família é uma maravilha, que eu vou agregar mais pessoas, que vai ser um encanto, que ele é uma pessoa tolerante, que ele é uma pessoa assim, que ela é uma pessoa assado, né? Então, a gente primeiro não quer ver o outro lado. Segundo, que infelizmente é uma verdade que a gente não pode ocultar, que todos nós usamos assim, quando a gente está querendo pegar o outro, você usa uma certa máscara, né? Vai falar que é muito autêntica, assim, e põe para fora todas as garras, os defeitos. Não põe, não põe de jeito nenhum. Isso é uma farsa, não coloca, né? Então, a gente tem que ter em mente duas coisas. Primeiro, que a gente não está se unindo a nenhum santo. É a primeira coisa. Segunda coisa, que a gente amar as qualidades é uma bênção. Que facilidade! Amar uma pessoa bacana, uma pessoa amorosa, uma pessoa compreensiva, uma pessoa... Gente, que dificuldade tem isso para casar com uma pessoa assim? Nenhuma, não é verdade? Então, a gente tem que amar os defeitos. Isso é que é complicado, a gente tem que entender que você vai casar
com os defeitos, com a sogra, com o sogro, com a enteada, como é que você vai casar com eles todos, cada um com as suas complicações e seus defeitos, entre aspas, não é defeito, é o que a pessoa é, não é verdade? Mas a gente não para pensar nisso. Aí, quando vem à tona a realidade daquela pessoa, que ela é de fato, a gente começa a sofrer, né? Um dia eu perguntei a uma entidade, que eu coordenava um tratamento de cura numa casa, e a gente já estava muito ligada àquela entidade que trabalhava nessa área, e a gente conversava com ele assim, muito naturalmente. Então, eu estava com dificuldade com uma pessoa que, até aquele momento, era uma pessoa assim, que eu achava que podia pôr numa dor de tão maravilhosa que era aquela pessoa. E eu falava, gente, mas essa pessoa, será que ela está com essa idade? Ela é uma pessoa maravilhosa, que nessa idade não passou por nada na vida, é uma pessoa maravilhosa, né? Eu dizia. Mas, um belo dia, começaram os problemas a acontecerem, sabe? E eu, surpresa com aquela situação, falei com a entidade, né? Falei, ô, irmão fulano, eu estou questionando, né? Fulana de tal, que até então era uma pessoa maravilhosa, já nessa idade. Eu não estou compreendendo, que eu estou assim, me sentindo com dificuldade para vencer essa situação. Sabe o que ele falou comigo? Agora, quando ele disse agora, ele disse, é esse momento, é essa idade, é este século, é este ano, né? Ele falou assim, agora a pessoa está sendo ela mesma. Deu para você? Ou seja, agora chegou o momento em que o Espírito está se revelando. Olha para você ver que negócio complicado. Então, é assim, né? Então, o momento vai existir um dia. Ou a máscara vai cair um dia. A realidade vai vir à tona um dia. E é isso que nós não estamos preparados e não queremos enfrentar às vezes. Né? Que é difícil mesmo falar que é fácil. Difícil demais. Mas já pensou? Mas também se uma relação a dois, né? Ou a três, ou a quatro, é filha, é marido, fosse uma maravilha, um mar de rosas, o que nós estamos fazendo nessa relação? Se nós viemos aqui para aprender e para aprimorar, o que ela vai nos oferecer de progresso? Se é um mar de rosas, não tem nada para vencer, tá uma beleza. Então, eu sou uma santa, que eu não preciso de provação nenhuma naquela relação. É complicado, não? É um negócio sério, viu? A gente tem que pensar muito, tem muita coisa para a gente aprender. Obrigada, Marilene. Rosana, você queria falar? Desistiu? Pode falar. O problema é o seguinte, a gente quer sempre achar o par perfeito. Não existe, né? Existe, não. O príncipe encantado. Conto de E a fadas. princesinha do papai, a princesinha da mamãe, né? Porque a gente, dentro do nosso núcleo familiar, nós somos muito importantes. Só que nós estamos nos juntando a uma outra pessoa que vem de um outro núcleo familiar. E aí é que a situação vai se complicando. Porque os primeiros anos de casado são difíceis. Não é as mil maravilhas, né? Pensa bem. Muito difícil. A gente tem que se adaptar um ao outro. E por que a gente acha que tem que ser sempre assim? Vou contar um caso pessoal. O Luiz sempre foi uma pessoa muito ciumenta, muito, 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 doentemente ciumento. Nós tínhamos quase 7 anos de casados, eu falei, chega, não aguento mais, eu vou embora. E fui. Fiquei 1 mês fora, na casa de uns parentes, longe de casa. Aí eu voltei.
fomos conversar. Bonito isso, né? Aí eu falei para ele, eu preciso de um irmão, de um amigo, de um pai, de um companheiro, de um namorado, de um marido. Isso é o que eu preciso. E muitas vezes a gente não pensa sobre isso. Que a gente quer ser a mulher de fulano. Ah, quem é você? Eu sou Rosana de Luiz. Não, eu sou Rosana de Rosana. Isso. Os meus filhos são meus filhos hoje. Mas eles podem ter sido meus irmãos, meu marido, minha companheira, e assim vai. Então, a nossa existência hoje é mais uma experiência que nós estamos tendo. E cada dia é um dia diferente. Um dia que eu digo uma vida, né? Então, cada vez que a gente volta, claro, nós estamos na nossa melhor encarnação, não é isso que falam, que a espiritualidade fala? Isso mesmo. Então, que sejamos os melhores hoje. Se aquele ou aquela desviou daquele caminho que precisava ser cumprido, eu não creio que nós tenhamos que pagar pelo erro do outro. Não. E é como a Marilene falou, por que eu tenho que voltar para sofrer de novo com aquela mesma pessoa? Pode parar, chega. Ele vai, ou ela, eles vão encontrar exatamente aquilo que eles precisam numa outra encarnação. Exatamente. Então, não vai ser nesta, ou na próxima, ou foi na outra. Vai ser cumprido. Independente de qual será a encarnação que a pessoa esteja, ou nessa mesma. E, graças a Deus, nós temos oportunidades. E sempre contando com o apoio daqueles que podem nos ajudar, nos dar sustentação. E nós sermos também aqueles que vão poder auxiliar a todos aqueles que necessitam. Então, vamos nós fazermos a nossa parte e ajudar o outro a seguir um caminho que possa ser melhor para ele, mesmo que não seja com a gente. Desculpa. Diz que o amor liberta, né? O amor liberta, não prende, é o contrário. Seja feliz. Isso mesmo. Então, eu acho que a Vivian acabou de entrar. Vivian, você quer falar alguma coisa? A gente hoje está falando sobre o divórcio. Acabamos de expor, né, o item do livro, mas fique à vontade. Ícaros também. Ícaros pegou um pedacinho maior. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Eu estou até no trânsito e peço desculpa aí pelo ruído aí, se caso atrapalhar um pouquinho. Mas é um tema muito difícil realmente de ser tratado, né? Eu também sou divorciado e eu sei o quanto foi difícil para mim, né? A gente casa sempre pensando viver, se possível, a vida toda juntos, né? Mas a gente sabe que às vezes a vida coloca circunstâncias e situações da qual a gente não estava preparado. E às vezes acontece o processo do divórcio, né? Que é tão. A gente nunca planeja, mas que tem que ser realmente trabalhado de maneira bem sábia por ambas as partes, né? Para justamente não acontecer as dores, né? As sequelas que esse divórcio pode trazer, né? É claro que é impossível sair de um divórcio sem uma certa decepção, porque não foi o projeto inicial de nenhum dos dois, né? Mas quando realmente acontece divergências de objetivos, que realmente as pessoas acabam em momentos da sua vida, igual a própria Marilene citou aí no depoimento dela, que depois de uma certa idade, as próprias pessoas ainda estão se revelando de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua espiritualidade,
E aí você vê que às vezes não é compatível também com os seus projetos, com a sua vida, e aí tem que ser de maneira muito sábia essa decisão, né? E que seja de uma maneira muito educada, né, com a outra pessoa, né? Para que possa ser de uma maneira leve, o mais leve possível, né? Mesmo ciente dessa situação da qual não é positivo para ambos, mas que seja de uma maneira que não machuque, que não deixe dores, que não deixe mágoas, né? Que a pessoa possa ser livre, igual foi citado aí, né? Amar e deixar ir. Amar também quem ama de verdade. Tem até uma brincadeira que vai comigo ou semigo, que esteja Isso. feliz, né? Com a minha pessoa ou não, né? Qual o problema se a pessoa não está realmente feliz do seu lado? Você permitir que ela siga o caminho, siga, né, os seus projetos e se realize como pessoa primeiro, né? E possa ser feliz, né? Em outro relacionamento, em outra circunstância. Concordo e acho pertinente aí. É um tema muito difícil de ser abordado, mas sem dúvida muito importante, né, para todos nós ter essa consciência espiritual e moral perante as outras pessoas, né? É isso aí. Obrigada, Ícaro. Oi, Viviane. Bom dia a todos. Desculpa Bom também dia. pelo horário, eu me atrasei um pouquinho. Então, sobre esse assunto ele é um pouco polêmico mesmo, né? Porque a gente veio com um projeto reencarnatório e às vezes a gente não consegue, aí eles têm que fazer, vamos dizer assim, uns reajustes para que a gente encontre novas formas de cumprir aquilo que a gente veio para cumprir. Mas uma coisa que eu queria deixar em destaque a respeito desse assunto é as pessoas envolvidas, né? Eu acho que a gente tem que minimizar minimizar o mínimo mesmo. É bem um eufemismo aí, porque o que acontece, principalmente quando se tem filhos na relação, essa questão de impor ou deixar subjetivo que eles precisam escolher um lado, que, né, falar mal ou depreciar o outro para os filhos, isso não é inteligente, nem bom, nem só para os filhos, para os parentes, para as pessoas que conviviam naquele relacionamento, que partilhavam daquele relacionamento, né? Essa questão de você preservar a, a, a pessoa com quem você estava, porque querendo ou não, o tempo que ficaram juntos teve coisas boas, teve coisas ruins, mas também teve coisas boas. Então a gente não tem que ficar exaltando e edificando, vamos dizer assim, as partes ruins, né? Eu acho que a gente precisa sim, igual o Ícaros falou, né? Igual está sendo falado, que é essa questão do amor que liberta, é nesse sentido. Eu acho que a gente precisa entender que da mesma forma que o outro vamos dizer assim, no nosso ponto de vista, falhou, nós também falhamos com ele. Por isso que chegou vamos dizer assim, no auge, no patamar de impossibilidade de continuidade. Então, a questão do divórcio, ela precisa ser levada, igual o Ícaro falou, com sabedoria, porque a gente precisa entender que a relação é do casal, ela não é do comunitária, e muito menos dos filhos, que são os que geralmente recebem o maior impacto. Então, a gente precisa entender que essa relação, eu sei porque eu tenho 2 adolescentes, né? Então, eu nunca falei mal do meu ex-marido, mas eu sei que a esposa dele fala mal de mim, porque os meus meninos me contam, né? Então, e aí isso já chega a ser uma alienação parental. Já é até uma questão de processo, de tudo mais. Não é o caso, né? Eu conversei com o meu ex-marido e a gente resolveu a situação. Mas porque eu e ele, a gente tem uma relação tranquila, né? Então, desculpa, pessoas, pela ligação, e eu não consigo desligar. Mas, enfim, eu acho que é isso. Ah, saiu. Mas eu acho que é isso, sabe? A gente precisa ter essa diferença, né, do que é
do outro, do que é meu e do que fomos juntos. Né? A gente precisa aprender com essas dificuldades para que a gente não leve isso nem para um outro relacionamento, nem para os nossos filhos, para que, na verdade, eles enxerguem que esses problemas, se acontecerem com eles, eles precisam ou tratar de uma maneira diferente ou buscar realmente um outro relacionamento. Então, que a gente sirva de exemplos, né, para essas pessoas que estão à nossa volta, para essas pessoas que convivem conosco. Eu acho que essa questão do divórcio precisa ser tratada muito dessa maneira. Né? O erro do outro eu não quero cometer. E os meus erros antigos eu também não quero mais fazer. Então, aonde que eu estou errando? Eu tenho que parar de apontar para o outro e começar a observar em mim. Né? O que eu fiz que causou, que culminou nesse divórcio? Né? Porque a culpa não é sempre do outro. Né? A gente é que gosta de colocar um culpado, de achar um culpado. Né? Nós temos essa mania, como seres humanos, de achar um culpado. Mas nós também tivemos parcelas de culpas. Eu acho que essa questão do divórcio ela é muito realmente sensível de se lidar, né? É um tema muito sensível e a gente precisa realmente, como o Ícaro falou com muita propriedade, levar com sabedoria. Gratidão, meninas e meninos. Obrigada, Vivian. Ô, Rosana, você pode A falar. Juliana, que acho que quer falar, não quer, Ju? Ela não levantou a mão, não. 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 Ela só apareceu aí. É. Você pode fazer a prece final, Rosana, para a gente? Posso. Ainda que estejamos passando por situações delicadas em nossos relacionamentos, nós pedimos a toda a espiritualidade que nos dê o discernimento para que possamos auxiliar a todos aqueles nossos irmãos que estão se sentindo traídos e tenham a liberdade de poder chegar nesse companheiro, conversar, e se realmente for o momento de se dar um ponto final a essa relação, que seja sempre com respeito, com carinho, com responsabilidade de ambas as partes. Que a espiritualidade amiga seja sempre o nosso ombro amigo para nos auxiliar em momentos de ruptura e que possam, através das orações, receber o auxílio que necessitam. Pedimos à Virgem Maria que cubra com seu manto de luz e de amor a todos os nossos irmãos que passam por essa situação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações. E livra-nos de todos os males. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meninas e Se meninos. encerra. Desculpa.